Ao vivo. Só para... Ao vivo. Perfeito. Uma boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma edição do nosso Imunotalks, né? Esse evento organizado pela SBI, dentro das atividades, né, que a gente vem desenvolvendo de difusão de ciência, já que a gente está todo mundo ainda parcialmente confinado e afastado, e essas discussões, né, os congressos não estão sendo realizados de forma presencial, né? Uma das atividades que a gente organizou foi o Imunotalks. A gente já teve uma série de edições, e hoje a gente tem dois pesquisadores de peso da imunidade inata, né? O professor João Marques, nosso Joãozinho, e o professor Marcelo Bosa, o nosso Bosa, né? Que vão abrilhantar a sessão, né? Que certamente vai ser um aprofundamento dentro do contexto de imunidade inata, e eu estou muito curioso para ver, porque os títulos são muito interessantes, né? De antemão, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do João e do Marcelo por ter aceitado o convite e prontamente responder e aceitar o convite, né? É um prazer vê-los mesmo que pela tela, né? E a gente conseguir, né, manter esse contato e conseguir discutir ciência. E em teoria esse evento ele está sendo passado no streaming no YouTube, então ele atinge a comunidade nacional e internacional, mas como a gente optou por ser em português quando a gente tem palestrantes brasileiros, e a ideia era essa, tentar levar para a comunidade, para os nossos sócios e não sócios da comunidade científica, o que a gente vem desenvolvendo de ciência aqui no Brasil. E a gente começa, então, pelo professor João Marques, professor associado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMJ. Todo mundo conhece o Joãozinho. O Joãozinho tem um grande repertório e treinamento e conhecimento dentro da resposta imunidade, principalmente relacionado com arbovirose e com imunidade de artrópodes e de insetos e de drosófilas. E ele vai apresentar para nós o título hoje, Imunidade antiviral contra arbovírus em mosquitos vetores de Aedes aegypti. Joãozinho, agradeço muito você ter aceito o convite e passo a palavra para você. Muito obrigado, Zeca. É um prazer, né? Realmente, durante essa pandemia, a gente se encontra só através das telas mesmo, mas é sempre um prazer. Deixa eu dividir aqui a tela. Estão me vendo aí, Zeca? Tá certinho, João. Tá certinho. Tá. Eu só ia, Marcelo, se você puder desligar o seu áudio para talvez não dar microfonia. Obrigado. Então, de novo, agradeço, Zeca. E como o Zeca mencionou, eu vou falar um pouquinho sobre o interesse do nosso laboratório, né, que é a imunidade antiviral em mosquitos vetores do gênero Aedes, principalmente a espécie Aedes aegypti. E como a maioria das pessoas sabe, os mosquitos são invertebrados e, portanto, só possuem imunidade inata, né? Daí o enquadramento aqui que a imunidade antiviral em mosquitos é automaticamente falando-se de imunidade inata. E o interesse do meu laboratório é a imunidade antiviral em mosquitos do gênero Aedes, porque esses mosquitos são os principais vetores de doenças transmitidas por mosquitos, né, doenças virais transmitidas por mosquitos. Se a gente olhar aqui as 4 grandes doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, a dengue, febre amarela, zika e chikungunya, todos esses vírus são transmitidos por mosquitos do gênero Aedes. E como vocês vão ver daqui a pouco, o mosquito não é um vetor passivo, ele é infectado ativamente por esses vírus, então ele tem que montar uma resposta antiviral para sobreviver também à infecção, que é o foco de estudo do laboratório.
Para vocês terem uma ideia da importância dessas doenças, a dengue, sozinha, a principal dessas doenças virais transmitidas por mosquitos, ela causa em torno de 390 milhões de infecções por ano, com em torno de 3,6 pessoas vivendo em regiões de risco de infecção. A Índia e o Sudeste Asiático são uma região de intensa transmissão do vírus, assim como a América do Sul, principalmente o Brasil. Se a gente olhar o Brasil especificamente, aqui está o número de casos anuais registrados de dengue pelo Ministério da Saúde, então são casos confirmados, que a gente sabe que são apenas a ponta do iceberg. A gente tem em torno de 700 mil infecções, em média, nos últimos 22 anos no Brasil. 700 mil infecções confirmadas sugere em torno de 7 milhões de infecções totais por ano nos últimos 22 anos no Brasil, com uma perda estimada de 1,4 bilhões de dólares anuais no Produto Interno Bruto do Brasil. Então, além do impacto de saúde pública, a gente tem um impacto econômico muito grande. E um cenário ruim para nós é que a incidência de dengue mundial, aqui mostrando o mapa mundial, as regiões em vermelho, onde havia registro de transmissão de dengue, vocês podem ver que nos anos 40, 60, 70, 80, 90 e 2000, o vírus espalhou mundialmente, sendo que a intensidade da cor mostra quantos tipos de dengue estão circulantes em cada região. Vocês podem ver, no caso específico da América do Sul e do Brasil, que hoje nós temos no Brasil inteiro com a circulação dos 4 tipos virais. E esse espalhamento do vírus realmente pode ser explicado pela globalização, na facilitação das viagens, as mudanças climáticas e a urbanização, que todas favorecem o espalhamento do mosquito vetor. Então, os principais vetores da dengue e da maioria das arboviroses são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, 2 mosquitos do gênero Aedes, sendo que o Aedes aegypti é o principal vetor na maioria das regiões do globo, e o Aedes albopictus é um vetor secundário. Vocês podem ver a distribuição aqui, a probabilidade de distribuição do mosquito, basicamente está presente em todo o Brasil, África, Sudeste Asiático e algumas regiões, até como o norte da África, sul da Europa e o sul dos Estados Unidos, com a Aedes albopictus distribuído também em regiões temperadas. E esse cenário de distribuição do mosquito só tende a piorar, porque a gente não vê em nenhum curto prazo diminuição das mudanças climáticas, urbanização e globalização. Como os mosquitos são os principais vetores, né? São os mosquitos do gênero Aedes são os principais vetores do vírus da dengue, eles são componentes centrais do ciclo de transmissão, né? Então, o mosquito vetor adquire o vírus de um paciente infectado, o vírus infecta, então, o mosquito, e esse mosquito, uma vez produtivamente infectado, torna-se capaz de transmitir o vírus para uma outra pessoa não infectada quando o mosquito faz o repasse sanguíneo nessa outra pessoa. Né? Na ausência de vacinas eficientes e tratamentos, os principais mecanismos de combate a essas doenças transmitidas por mosquitos vetores têm sido focados no mosquito. Então, essas estratégias baseadas no mosquito, elas variam imensamente, mas um ponto importante que eu vou discutir muito ao longo da palestra é o fato que o mosquito não é um vetor passivo, né? O mosquito é infectado produtivamente, o vírus tem que infectar vários tecidos do mosquito e chegar até a glândula salivar do mosquito para que, no próximo repasse sanguíneo, esse vírus que está na glândula salivar seja ejetado no momento da alimentação do mosquito no novo indivíduo. Ou seja, durante o ciclo no mosquito, que a gente chama de ciclo extrínseco do vírus, né, porque é fora do corpo humano, com o nosso antropocentrismo, né, se é fora, é extrínseco, durante esse ciclo, o vírus, então, tem que entrar em contato com os mecanismos antivirais do mosquito, porque o vírus está replicando ativamente no mosquito. Então, o objetivo do meu laboratório, né, o principal objetivo, é entender quais que são esses mecanismos imunológicos que contribuem para a resistência de mosquitos do gênero Aedes à infecção e à transmissão dos arbovírus como a dengue. Isso, de certa forma, é como é definido o que a gente chama de competência vetorial, é a capacidade, né, do mosquito intrínseca de transmitir o vírus, de ser infectado e transmitir o vírus.
E uma observação interessante que a gente tem, utilizando mosquitos de campo no laboratório, é que, dando a esses mosquitos quantidades crescentes de vírus, vocês podem observar aqui em branco os mosquitos não infectados e em preto os infectados, que basicamente até 250 PFU de dengue não há infecção produtiva dos mosquitos, olhando 8 ou 14 dias após a alimentação. Mas a partir de 2.500 PFU ou 25.000 PFU, a gente consegue agora infectar em torno de 50% dos mosquitos, que é o que a gente chama a prevalência da infecção. Mas o interessante é que, dando 2.500 ou 25.000 PFU do vírus, a quantidade de mosquito, a prevalência de mosquitos infectados não se altera. Então, a gente tem um percentual de mosquitos, 50%, que é resistente à infecção, mesmo com altas doses, naturalmente resistente, né? Mesmo com altas doses do vírus dado a esses mosquitos. Então, essa resistência a altas doses não é devido à falta de vírus, porque com 2.500 partículas infectivas, a gente observa 50% de infecção, com 25.000, 10 vezes mais, a gente continua observando 50%. E a pergunta nossa no laboratório é se essa diferença poderia ser causada por uma ativação diferencial da resposta imune nos indivíduos que a gente chama aqui de suscetíveis, os que foram infectados, comparado com os resistentes que não foram infectados. E aí eu volto para a principal via de imunidade antiviral inata em invertebrados, que é a chamada via dos siRNAs, ou dos pequenos RNAs interferentes. Esse mecanismo foi definido por diversos laboratórios, inclusive o meu, utilizando principalmente o modelo da mosca da fruta, Drosophila melanogaster, onde, durante a replicação viral, ocorre a geração de RNA de fita dupla como intermediário da replicação de vírus com genoma de RNA, como o dengue. Esse RNA, então, é reconhecido por um sensor, uma RNA helicase, que também tem atividade de RNase 3, chamada Dicer2, ou DCR2, que vai clivar essa fita dupla nos pequenos RNAs interferentes, que tem em torno de 21 nucleotídeos. Esses pequenos RNAs interferentes vão ser, então, carregados numa outra nuclease, chamada argonauta 2, ou AGO2, que vai usar a sequência de uma das fitas do siRNA para procurar complementariedade nos RNAs mensageiros que estão sendo traduzidos na célula. Obviamente, se o siRNA tem origem no RNA viral, ele vai ter sequência complementar ao próprio RNA viral, de forma que ele vai determinar a degradação dos RNAs mensageiros virais e prevenir a tradução das proteínas virais, bloqueando, então, a replicação do vírus. Essa é uma via muito importante para a resposta antiviral em invertebrados e também em algumas condições, principalmente células não diferenciadas. É a principal defesa cell autônoma de células não diferenciadas em mamíferos. Então, para verificar se essa resistência que a gente observava nos mosquitos naturalmente era devido à ativação da via dos siRNAs, o que a gente fez foi fazer uma validação funcional. Foi, então, silenciar a nuclease principal da via, a argonauta 2. Então, a gente atinge em torno de 86% de silenciamento, bloqueio da expressão de AGO2 nos mosquitos em vivo e, em teoria, esses mosquitos, então, não têm uma via de siRNA ativa mais, e se o controle da infecção nos mosquitos resistentes for devido a essa via, a gente deveria ver um aumento, então, na susceptibilidade. Então, quando a gente usou esses mosquitos sem a via de siRNA, o que a gente observou é que não existe, nós não observamos, né, diferença na susceptibilidade e resistência, mesmo na ausência da via dos siRNAs. Mas, obviamente, isso aqui é uma medida geral da susceptibilidade. A gente pensou, talvez, se a gente olhasse no tecido a própria replicação do vírus, a gente observasse aí uma diferença. Para fazer isso, então, a gente fez imunofluorescência do intestino, que é o primeiro órgão infectado pelo vírus, para observar o tamanho da infecção, ou seja, o número de células infectadas num dado momento da infecção, para ver se aí a ausência da via de siRNAs alteraria a capacidade do vírus de infectar o intestino, que é onde ocorre a determinação, então, da susceptibilidade da resistência. Quando a gente fez isso comparando mosquitos controle e mosquitos sem a via de siRNA, a gente observou que não existia diferença significativa na área de infecção no intestino, sugerindo de novo que a via dos siRNAs não tinha nenhum papel, essa principal via de imunidade antiviral em insetos, não tinha nenhum papel no controle da resistência
a infecção no intestino de mosquitos. Isso, com essa observação, foi controversa para nós, porque vários grupos, né, inclusive da Carol Blair, do Alexander Franz e do George Dimopoulos, já tinham publicado que essa via era importante para controlar a infecção de dengue em mosquitos Aedes. Então, nossos dados estavam indo contra observações da literatura. Para poder tentar entender um pouco mais sobre o porquê dessa diferença, a gente decidiu também analisar outras etapas da infecção, né? Então, depois que o vírus replica no intestino, ele vai disseminar a partir do foco de infecção do intestino para a hemocele, né, para a cavidade corporal do mosquito, que isso significa estabelecer a infecção sistêmica. Né? A hemocele é uma cavidade aberta, né? Os mosquitos são insetos que não têm circulação fechada, então a circulação, os órgãos são banhados pelo pseudo-sangue, né, que a gente chama de hemolinfa, nos mosquitos. Então, o vírus caindo na hemolinfa, ele tem acesso a todos os órgãos internos do mosquito. Então, para analisar esse tipo de disseminação, a gente avalia a infecção, a transmissão da infecção do intestino para a carcaça, né, que seria a disseminação. E quando a gente avaliou, então, os mosquitos que não tinham diferença na infecção da midgut, contendo a via de sRNA funcional ou não funcional, o que a gente observou agora é que, na ausência da via de sRNAs, a gente tem uma disseminação massiva, muito mais eficiente do que nos mosquitos que têm a via funcional. Ou seja, embora a infecção no intestino não seja diferente, a capacidade de disseminação é completamente controlada pela resposta imune mediada pela via dos sRNAs. É claro que isso nos colocou uma questão importante, né? Por que essa via tão importante para controlar a disseminação não é importante para controlar a infecção inicial? Para tentar entender um pouco mais sobre isso, a gente avaliou em diferentes tecidos do mosquito a expressão de diversos componentes da via, né? A helicase, a nuclease e um fator acessório, que é uma proteína que liga a RNA de fita dupla, chamada R2D2, nos diferentes tecidos. E aqui o intestino está marcado em laranja. Vocês podem ver que os principais componentes são expressos no intestino em níveis iguais ou até mais altos que outros órgãos, sugerindo que a ausência de expressão não explicaria por que essa via não é extremamente eficiente no intestino. Essa via, como eu mencionei, é uma via extremamente importante para a resposta antiviral, mas esse não é o único papel da via dos sRNAs. Ela também é ativada por outras fontes de RNA de fita dupla, mais notoriamente fontes endógenas, principalmente elementos genéticos transponíveis ou pares de RNA senso-antissenso e alguns loss estruturados que geram fita dupla a partir de genes endógenos que são exportados para o citoplasma e reconhecidos pela mesma via. Isso é extremamente importante para manter a estabilidade genômica, né? Para impedir a ativação dos transposons, que poderia gerar instabilidade genômica. Isso também foi demonstrado por diversos laboratórios, incluindo o meu laboratório. Então, como a via parecia não ser funcional em resposta à infecção viral no intestino, a gente decidiu analisar se ela continuaria não funcional em resposta a outros estímulos, como, por exemplo, a regulação da expressão de transposons. E o que a gente observou foi que não. Na ausência da via de sRNAs no intestino, a gente observou uma regulação massiva, positivamente, de elementos transponíveis, sugerindo que a ausência da via de sRNAs estava levando à superativação de transposons, sugerindo, então, que essa via que estava controlando a ativação dos transposons. Então, embora ela não estivesse controlando a replicação viral, ela estava controlando os transposons. Isso mostrou, então, que a via de sRNAs no intestino do mosquito era capaz de reconhecer fontes de RNA de fita dupla que não eram virais, mas não é eficiente no reconhecimento de fontes de RNA a partir de infecção viral. O interessante disso é que em Drosophila, o meu grupo já tinha mostrado que o reconhecimento de RNAs endógenos e exógenos requer uma proteína acessória chamada LOXPD, que é dispensável para o reconhecimento da infecção viral, mostrando que as vias de reconhecimento de RNA viral e de outras fontes de RNA são diferentes e que existe uma discriminação da origem do RNA. E o interessante é que logo depois do trabalho do nosso grupo, o grupo do Eric Misk, em Cambridge, mostrou que em C. elegans
também é assim que acontece. O reconhecimento de RNA viral depende de um complexo de reconhecimento, principalmente composto aqui por uma RNA helicase e uma proteína ligadora de RNA de fita dupla, é diferente do reconhecimento de RNAs endógenos ou RNAs exógenos. Então, a ideia da discriminação da origem do RNA de fita dupla parece ser conservada, apesar dos mecanismos serem diferentes, pelo menos em C. elegans e Drosophila. Então, isso nos voltou à pergunta se o que estaria acontecendo nos mosquitos Aedes aegypti é se as duas vias de reconhecimento de fita dupla também existiriam em mosquito e se no intestino somente uma delas não estaria funcional, que seria o reconhecimento. Isso explicaria por que não haveria o reconhecimento do RNA viral, mas outros continuariam a ser reconhecidos no intestino. O problema para isso é que nós tínhamos mostrado que em Drosophila essa diferenciação era dada pela expressão dessa proteína ligadora de RNA de fita dupla, chamada LOXPD, mas essa proteína é uma invenção específica do gênero Drosophila, ela não existe em mosquitos. Pelo contrário, o grupo do Zach Adelman mostrou, alguns anos depois do nosso trabalho, que em mosquitos, uma outra isoforma dessa proteína, chamada LOXPA, não LOXPD, que existe em Drosophila, ela é necessária para o reconhecimento da fita dupla, mas ela é necessária para o reconhecimento tanto da fita dupla de origem viral quanto de origem endógena, sugerindo que não haveria discriminação em mosquitos. Para poder tentar olhar um pouco melhor nisso, nós decidimos fazer uma investigação no genoma dos mosquitos para avaliar a presença dessas proteínas acessórias, como LOXPD e RDE4, que são proteínas ligadoras de RNA de fita dupla, que fazem parte da via de diferenciação do RNA de fita dupla em C. elegans e Drosophila, uma vez que a isoforma PD de LOX parece não existir em mosquitos. Então, a gente tentou expandir um pouco mais isso, né, procurando por proteínas que tivessem somente esse domínio de ligação à fita dupla, que está presente nessas proteínas que regulam a especificidade da via de RNAi. E, de forma interessante, além de LOX, que eu mencionei, R2D2, que eu também já havia mencionado, são as duas proteínas ligadoras de RNA de fita dupla que participam da resposta antiviral em Drosophila e mosquitos. Quando a gente olha aqui na evolução dos artrópodes, antes da separação dos insetos, os artrópodes, como os carrapatos, por exemplo, só tem uma cópia, que parece ser mais parecida com LOX. E houve uma duplicação na evolução dos insetos que deu origem a R2D2, que está presente em todos os insetos. Então, nós decidimos avaliar mais especificamente aqui no ramo dos mosquitos, comparando com Drosophila, a evolução dessas duas proteínas para ver se a gente encontrava alguma coisa interessante. Então, avaliando em Drosophila e nos mosquitos, a gente viu claramente que existe um clado formado pelas cópias de R2D2 em Drosophila e nos mosquitos, e um clado do gene LOX, que também é encontrado em todos os mosquitos em Drosophila, com exceção da isoforma PD, que só é encontrada em Drosophila e não é encontrada nos mosquitos. Mas, durante essa busca, nós encontramos um terceiro clado, representado aqui por somente 2 membros, que são encontrados somente em mosquitos do gênero Aedes. Então, um em Aedes aegypti e um em Aedes albopictus. Em nenhum dos outros mosquitos, ou Drosophila, esse gene era encontrado. Devido à análise nossa de evolução, parece que esse gene é uma duplicação do gene LOX, então a gente chamou esse gene de LOX2, seguindo a nomenclatura tradicional. O interessante para nós, ao descobrir esse gene, foi que, ao analisar a expressão desse gene, esse gene não era expresso no intestino dos mosquitos, exatamente onde havia de siRNAs, parecia não ser eficiente no controle da replicação viral, nos levando a perguntar se esse seria o cofator necessário para a ativação da via antiviral, da via de siRNA antiviral no intestino. Para responder essa pergunta, então, a gente gerou um mosquito transgênico, onde a expressão de LOX2 foi feita de forma ectópica no intestino, utilizando um promotor controlado pela alimentação. Então, é um gene que seria expresso em baixos níveis, na ausência de alimentação sanguínea, e quando o mosquito se alimenta de sangue, esse gene seria expresso em altos níveis,
comparando com o mosquito selvagem, que não expressa esse gene no intestino, como eu já mostrei anteriormente. Então, agora a gente tem um mosquito transgênico que expressa esse cofator no intestino. E ao analisar, então, a infecção por dengue ou zika, né, mostrando os dados de dengue no intestino, vocês podem ver agora que o mosquito transgênico que expressa esse cofator no intestino passa a controlar eficientemente a replicação viral comparado com o mosquito selvagem. E esse controle da replicação viral no intestino significa que ocorre um controle muito eficiente da disseminação sistêmica do vírus do intestino para a carcaça. E isso significa que esses mosquitos não são capazes agora de transmitir o vírus da dengue ou da zika, porque não existe disseminação sistêmica eficiente. Então, a gente descreveu o papel de LOX2, né, dessa proteína acessória, na resposta antiviral, tanto sistemicamente, nós mostramos que sistemicamente ela é importante para o controle da infecção, ela é expressa sistemicamente, mas ela não é expressa no intestino, por isso a via não é funcional. Mas quando a gente reexpressa ela no intestino, a proteína LOX2, ela passa a ser funcional. Mas a pergunta importante é como que LOX participa da via de siRNAs, uma vez que ele não está presente na maioria dos outros organismos, né? Então, a via de siRNAs em drosófila funciona muito bem contra vírus sem a presença de LOX2. Por que em mosquito seria necessário uma proteína extra? Para poder tentar entender um pouco, a gente fez uma imunoprestação de LOX2 de mosquitos na presença ou ausência da infecção e avaliamos as proteínas que interagem com LOX2 nessas condições. E o que a gente observou é que as principais proteínas que interagem com LOX2 são exatamente aquelas outras duas proteínas, LOX e R2D2, que fazem parte da via de siRNAs. Sugerindo, então, que LOX2 faz uma ponte entre LOX e R2D2 na fase de reconhecimento da fita dupla por LOX, que participa do reconhecimento, e na parte do carregamento de siRNAs de origem viral exclusivamente dentro da proteína argonauta 2, que é feito pela proteína R2D2. Então, os mosquitos aparentemente diferenciaram a via de siRNA antiviral, pelo menos os mosquitos do gênero Aedes, e passaram agora a necessitar de um cofator extra, que seria LOX2. E o interessante dessa observação é que LOX2 passa a dar agora uma especificidade para a via de siRNAs, com a capacidade de diferenciar RNAs de origem endógena e exógena dos RNAs de origem viral, que é exatamente o que a gente observa em drosófila, onde isso foi conseguido ou atingido pela expressão de uma isoforma de LOX, que é a chamada LOX-PD, e também em C. elegans, com um mecanismo completamente independente. Então, o que isso nos sugere é que nós temos 3 organismos que atingiram a mesma solução de forma independente, sugerindo que essa separação é importante. Uma evidência de que a separação é importante é que, quando a gente analisa a evolução de LOX2, LOX2 está divergindo muito mais rapidamente, a gente olhando o tamanho dos ramos aqui na filogenia, muito mais rapidamente que LOX e R2D2, e quando a gente faz uma análise de seleção positiva, 18% dos códons codificadores de LOX2 têm evidência clara de seleção positiva, sugerindo que existe uma vantagem na presença de LOX2 para os mosquitos, sugerindo, então, novamente, que a separação, que esse mecanismo de discriminação de RNA de origem viral e origem endógena é extremamente importante para os organismos. Além disso, essa descoberta do laboratório abriu novas perspectivas para o que a gente faz. Uma das coisas importantes é que a gente tenta descobrir maneiras que a gente pode manipular a capacidade do mosquito de transmitir o vírus. Então, manipulando o LOX2, gerando, por exemplo, mosquitos com expressão de LOX2 no intestino, a gente poderia gerar mosquitos resistentes à infecção. Isso é uma das linhas que nós agora estamos seguindo. E, de forma interessante, para poder, obviamente, utilizar isso em larga escala, a gente tem que entender um pouco mais da biologia de LOX2. Para fazer isso, a gente também gerou mosquitos transgênicos com expressão constitutiva no corpo inteiro do mosquito, não só no intestino. E o interessante desses mosquitos, aqui são só 2 construções diferentes, nós observamos que esses mosquitos, comparado com mosquitos selvagens, eles não se desenvolvem. Então, eles basicamente param o desenvolvimento no estágio larval, principalmente de larvas
principalmente de larvas L2 e L3, enquanto que os mosquitos adultos, se vocês observarem aqui com em torno de 7 dias, né, a maioria dos mosquitos já estão impupando e gerando adulto, enquanto que os mosquitos transgênicos estão completamente presos no estágio larval. E o que acontece com essas larvas é que eles têm uma desregulação massiva na expressão gênica, e para resumir o fenótipo que a gente observa é que essas larvas transgênicas têm regulação negativa de metabolismo e regulação positiva de resposta de estresse, e por isso explicaria por que elas não estão desenvolvendo, né? Você tem desliga-se o metabolismo e liga o estresse. Isso parece ser controlado pela expressão de LOX2. É importante lembrar que a resposta ao estresse está muito ligada à resposta a infecções virais. Então, a gente acha que tem alguma conexão, e esse também é uma das linhas que nós estamos atualmente investigando no laboratório. Isso é super importante para a gente poder transferir essa observação para usos em campo desse tipo de estratégia. Com isso, eu tenho que agradecer as pessoas que fizeram o trabalho. Esse é um trabalho de uma colaboração entre vários alunos do laboratório, mas liderado principalmente pelo Ron Henrique Olmo, em colaboração com o Álvaro Ferreira, que atualmente está na Fiocruz, né, com a participação de muitos alunos do laboratório, e uma colaboração muito importante com o grupo do CNRS em Estrasburgo, principalmente com o Éric Marois, com quem o Ron Henrique trabalhou também muito intensamente na manipulação genética dos mosquitos, e a colaboração aqui também com o grupo do Juliano e da Cláudia, que nos cederam diversas ferramentas, e as agências de fomento, obviamente, que tornaram possível esse trabalho. Com isso, eu agradeço a todos a atenção e estou aberto a perguntas. Bom, obrigado pelo toque, muito interessante seu trabalho, né? E a forma com que você faz também, de uma forma muito step by step, procurando um gene, procurando o outro, se não é esse, foi esse, mas extremamente interessante o seu trabalho. Parabéns pelo toque, parabéns pela ideia de buscar isso aí, porque eu acho que pode ser uma alternativa extremamente interessante de a gente ter um combate da dengue, né? A gente pensa sempre numa vacina, num tratamento, mas a gente pode ter essa outra via de combater, né, a disseminação do vírus pelo vetor, né? Extremamente interessante. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou passar e depois eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar me concentrar em umas duas, porque a gente tem outras perguntas aqui, né? Eu tenho duas perguntas do Ricardo, da Zenelli, nosso presidente, e ele primeiramente parabeniza você também pela apresentação, né? E uma das perguntas dele é a seguinte que eu vou ler aqui. Estas vias de small RNA são expressas constitutivamente ou são, de alguma forma, induzidas pela infecção viral? Essa é uma das grandes perguntas nos diversos modelos, né? Em Drosophila e nos insetos, a gente procurou muito evidência de indução, de regulação por indução na expressão. E não existe nenhuma observação sólida mostrando controle da expressão. Parece que elas são sempre expressas constitutivamente e, embora existam alguns dados que talvez elas possam ser reguladas por fosforilação ou ubiquitinação, mas ainda também não estão bem claros. O que parece realmente é que elas são expressas constitutivamente e a diferença na ativação ou não se dá pela presença da fita dupla que vai levar à ativação da via. Mas a regulação seria primariamente, então, pela expressão do ativador, né? Não haveria outro tipo de regulação. Em fungos, só para abrir um parênteses, em fungos que também utilizam essa via, parece que ao receber o estímulo com fita dupla, essas proteínas aumentam a expressão. Mas em fungos, nos outros organismos, tem pouquíssima evidência de regulação a nível transcricional. A outra pergunta dele, essas vias de defesa dos small RNAs teriam algum papel na fisiologia celular ou evoluíram mesmo para a defesa antiviral? Bem, a evidência que a gente tem quando a gente olha o papel da via dos pequenos RNAs, desde dos protistas
né? Ou mesmo até em bactérias, onde as vias são um pouco diferentes, mas as proteínas argonautas também existem, parece que o principal papel dessas vias é regular estímulos que geram fita dupla, e principalmente infecção viral e, no caso de eucariotos, dos transposons. Então, bem no início da evolução dos eucariotos, parece que a via já tinha um papel importante na regulação da infecção viral. Isso está bem claro em fungos, né? Leveduras, a via é extremamente importante para o controle em levedura de fissão, né? Que a levedura de brotamento não tem a via, né? Esse é outro detalhe. Mas ela é extremamente importante para a regulação da infecção viral. E, posteriormente, na evolução dos eucariotos, é que essa via foi cooptada para poder regular processos endógenos. Talvez o exemplo mais claro seja a via dos microRNAs, que foi inventada nos vertebrados e nas plantas, nos animais vertebrados, nos animais invertebrados e vertebrados, e nas plantas, a via dos microRNAs foi inventada independentemente para regular funções endógenas. Mas apareceu posteriormente, porque a gente não vê microRNAs, por exemplo, em protistas. Então, parece que esse uso da via para controle de funções exógenas é mais tardio do que a função no controle da resposta antiviral ou no controle de transposons. A Cristina Ribeiro, atriz da diretoria da SBI, também parabeniza você pela excelente apresentação. E ela disse que gostaria de saber se esses RNAs têm algum efeito no potencial imunomodulador da saliva do mosquito. Bem interessante essa pergunta. Tem trabalhos, embora ainda eu diria incipientes, a gente precisa de mais evidência mecanística de que os microRNAs, não os siRNAs, mas os microRNAs do mosquito podem ser transferidos para o mamífero na saliva. Tanto isoladamente quanto complexados às proteínas argonautas, e que talvez eles pudessem regular a expressão de genes do mamífero na saliva do mosquito. Embora isso ainda seja... Eu sou um dos mais críticos a essas possibilidades, mas tem muita gente correndo atrás dessas possibilidades. Os microRNAs são muito conservados, então muitos deles... A gente tem microRNAs conservados de drosófila até humano, então claramente também em mosquitos. Então tem microRNA de mosquito que tem a mesma sequência que o microRNA de humano correspondente. Então poderia ter algum crosstalk entre os microRNAs de mosquito com alvos nas células do mamífero. A Karina também, da diretoria, Karina Bortolucci, ela parabeniza você pela excelente apresentação e ela pergunta, existe alguma correlação da expressão da LOX2, LOX2, né? E a microbiota do inseto? Isso é interessante também. Não existe. A gente tentou avaliar se existiria alguma regulação de LOX2 por qualquer estímulo, não só a microbiota, e nós não observamos regulação da expressão de LOX2. O que a gente tem, que é muito interessante, é uma anticorrelação na expressão de LOX2 com o tropismo de dengue em mosquitos. Então, o dengue, os principais tecidos infectados em mosquitos são o intestino, o cérebro e a glândula salivar. Os outros tecidos têm pouquíssima replicação viral. E um dos tecidos que tem maior resistência à replicação viral são os ovários do mosquito. Quando a gente olha a expressão de LOX2, ele não é expresso no intestino, onde tem alta replicação viral. Ele é pouco expresso no cérebro, onde tem alta replicação viral. Ele é pouco expresso na glândula salivar, onde tem alta replicação viral. E ele é muito expresso no ovário, onde não tem replicação viral. Então, a gente tem uma anticorrelação muito boa, sugerindo que esse gene poderia ser um dos principais controladores do tropismo. Então, a gente está gerando agora mosquitos knockout, né, com tecido específico, exatamente para poder analisar se a gente poderia passar agora a mudar o tropismo viral. Eu tenho uma pergunta, tenho duas, na verdade. Na verdade, eu fiquei surpreso com a quantidade de PFU que você tem que colocar para conseguir infectar o
um mosquito, né? Você botou lá 25 mil PFU, né? Numa gota de sangue, quando o mosquito pica na gota de sangue, né? Qual é a carga, mais ou menos, que ele está exposto? Na verdade, Zeca, eu fiquei até impressionado o quanto que os nossos dados em laboratório refletem os dados na natureza, né? O mosquito se alimenta em torno de 1 a 2 microlitros de sangue numa alimentação, e a concentração de vírus no sangue para haver transmissão do humano para o mosquito, que a gente observa na natureza, 10 a 6 é o limite. Você precisa ter, no mínimo, 10 a 6 PFU por ml de sangue para começar a ter mosquito infectado. Isso são dados feitos com humanos no Vietnã, onde as pessoas infectadas eram expostas a mosquito. Eles mediam diretamente. E realmente a curva de infecção começa a 6 PFU por ml, que é exatamente 2.500 PFU. Se você dividiu 16 PFU por ml, 1 a 2 microlitros, você tem em torno de 2.500 PFU. Então, realmente o limiar de infecção. Mas o importante é que, na natureza, um indivíduo que tem epidemia facilmente encontra pessoas com até 10 a 9. Então, não é tão difícil chegar nessa concentração no sangue. Sobrando vírus aí. A minha pergunta, a segunda, só para terminar, para a gente passar, porque, assim, mesmo que você infecte, né, exponha o vírus lá, o vírus ao mosquito, você ainda tem 50% dos mosquitos que não infectam, né? Então, assim, você tentou ver esses mosquitos que não estão infectando, se eles têm algum polimorfismo, alguma coisa nessa na LOX2, ou seja, porque esse é um dado interessante também, né? Você pega o que está infectando, mas o que não infecta deve ter alguma imunidade diferente ali, que pode ser até, quem sabe, um polimorfismo que leva ao aumento da expressão da LOXP, ou melhor eficiência de reconhecimento, eu não sei. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Esse vai ser o próximo convite que vocês vão ter que me fazer para falar o que acontece com os 50%. A gente já sabe que não é RNAi, não é LOX, não tem nada a ver com a via de siRNAs, mas tem a ver com alterações, principalmente em vias metabólicas que a gente detecta, que a gente pode manipular, né? Então, eu falei hoje o que regula a susceptibilidade dos infectados, né? Da próxima vez eu prometo falar do que regula a resistência nos não infectados. Perfeito. Foi ótimo, excelente, Joãozinho. Obrigado por ter aceito o convite novamente. Obrigado pela aula, foi excelente. Obrigadão. Obrigado, Zeca. Passamos para o nosso segundo palestrante, o Marcelo Bosa. Eu já apresentei ele no início, eu apresento de novo. É professor titular do Departamento de Imunologia do Instituto de Microbiologia da UFRJ, Marcelão. E ele vem trazer para nós um título ele vai apresentar para nós um título curioso. Deixa eu pegar aqui de novo, porque ligações perigosas, tolerância, microbiota e suscetibilidade a doença de Bourne, né, intestinal, né? Obrigado, Marcelo, por ter aceito o convite e passo a palavra para você. Obrigado, Zeca. É um prazer estar aqui e conversar um pouco com vocês nesse período. À distância, mas vamos lá. Obrigado, Zeca. Então, perfeito, certinho. Bom, nós sabemos que o sistema imune lida com uma série de agentes infecciosos de diferentes classes, agentes patogênicos e, eventualmente, agentes não patogênicos que compõem o nosso microbioma. Esses agentes infecciosos são muito variados, como bactérias, vírus, protozoários, eumintos, e há uma intensa comunicação entre esses micro-organismos, os micro-organismos e o hospedeiro, e, em grande parte, o sistema imune é, de certa maneira, um mediador dessas interações.
e tem ficado cada vez mais evidente o papel fundamental do microbioma em aspectos relacionados ao próprio desenvolvimento do sistema imune e ao desenvolvimento de doenças ou a proteção em relação a doenças. Bom, a maneira como nós lidamos com os agentes infecciosos, tanto os patogênicos quanto os não patogênicos, em princípio, segue essa lógica, né? A lógica de que nós temos um sistema imune capaz de controlar a carga infecciosa. E o controle da carga infecciosa feito tanto pelo sistema imune inato quanto pelo sistema imune adaptativo, nós chamamos basicamente de resistência. Uma segunda estratégia essa complementar à resistência, é a tolerância. Nesse caso, o hospedeiro ele lida não exatamente com o controle da carga, mas com a manutenção de estados fisiológicos e funcionais. Isso foi originalmente descrito em plantas na década de 50, em trigo, e é presente também em animais, e é interessante observar nesse experimento de drosófilas com Wolbachia e desafiadas com o flock virus, nós observamos que as moscas que têm Wolbachia, elas sobrevivem mais, e essa maior sobrevivência não é em função de uma modificação na resistência. Vejam que a carga viral é semelhante nos animais que têm Wolbachia em relação àqueles que não têm Wolbachia. Essa capacidade de tolerância ela também está associada a características genéticas. Então, nesse experimento, ainda em drosófila, o que se observa é uma diferença de sobrevida na mutante em relação à parental, e, novamente, essa maior sobrevida ela não está relacionada à maior resistência. Vejam que a carga infecciosa em relação à salmonela é igual nas diferentes drosófilas. Isso acontece também em humano, e talvez o relato mais conhecido é o relato da Mary Mallon, que era uma cozinheira no século XIX, em Nova York, e ela foi identificada como sendo responsável por causar surtos de salmonela, enquanto ela própria estava absolutamente saudável. Ela, então, teve que ser isolada, né, e permaneceu assim em uma espécie de quarentena para o resto da vida. Então, se nós observamos esses 3 indivíduos, nós podemos observar que, por exemplo, para uma mesma carga infecciosa, o estado de saúde pode ser muito diferente. Então, se nós imaginarmos, talvez, o caso da Mary Mallon, né, ela com cargas infecciosas muito elevadas, estava absolutamente saudável, trabalhando, enquanto alguns indivíduos eventualmente adoeciam e tinham quadros severos de doença, enquanto eventualmente nessa carga alguns indivíduos vinham a óbito. Então, uma ideia que compõe esse funcionamento da tolerância e da resistência diz que num dado indivíduo de uma determinada espécie, a coordenação desses 2 braços, né, o braço de resistência e tolerância, define a composição da microbiota e também define e direciona o tipo de resposta frente a agentes infecciosos patogênicos, se eles vão ou não ser eliminados, se eles vão ou não causar doenças. É interessante pensar que esses aspectos evolutivos, né, eles são importantes e foram selecionados em seres vivos multicelulares, em animais e nos vertebrados e em humanos, mas é interessante a gente observar que a história evolutiva humana
sofre, num determinado momento, uma influência das características culturais. Então, se nós imaginarmos os seres humanos há cerca de 12 mil anos atrás, né, no período paleolítico, se organizavam em pequenos grupos de caçadores e coletores, e esses indivíduos, então, apresentavam determinadas infecções, por exemplo, por eumintos, micobactéria tuberculose, hepatite, helicobacter. E há aí um momento crucial na história humana, que é a revolução da agricultura. Então, a partir desse momento, nós começamos a ter características sociais diferentes. Então, grandes grupos sociais, a domesticação de animais, a utilização de animais como vaca e cabra, isso levando a um ambiente mais de fazenda, propriamente dito, com um agrupamento de seres humanos com animais, então a presença de fezes, a água não tratada. Então, isso levou a uma enorme expansão da infestação por euminto e transmissão orofecal e, eventualmente, a presença de novos agentes infecciosos que não são aqueles relacionados aos nossos old friends, desse período anterior, quando nós vivíamos em pequenos grupos de até 100 indivíduos. Agora nós vivemos em grandes grupos nesse período, né? E há aqui a expansão também de novos agentes infecciosos que não são relacionados aos velhos amigos, e há, evidentemente, uma distribuição, por exemplo, com as navegações, né? Quando o continente americano, os europeus chegam no continente americano e trazem uma série de agentes infecciosos que não eram prevalentes nessa região. Então, a partir então da Revolução Industrial, existe uma segunda grande transição. Então, cidades de concreto, o tipo de habitação, então a água com cloro, contato com animais vai se tornando gradativamente menor, o uso de detergente e hábitos de higiene. E com a Segunda Guerra Mundial, uma série de modificações, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a utilização de antibióticos, de defensivos agrícolas, o uso disseminado de comidas processadas, a poluição e a mudança radical nos hábitos alimentares. E isso está, então, correlacionado com uma menor presença de eumintos, micobactéria, hepatite e alterações importantes na microbiota. Então, isso leva a um desbalanço, né, daquelas características evolutivas que aconteceram na nossa história e a partir dessas mudanças culturais que eu acabei de mencionar. Então, se nós pegamos obesidade, por exemplo, está relacionada a um imbalanço energético, o tipo de alimentação, a deprivação de sono e uma série de características, né, que influenciam, entre outras coisas, a microbiota. E isso está também relacionado a diabetes e doenças cardiovasculares. E um outro aspecto importante é relacionado à ideia da higiene e da mudança do contato dos humanos com agentes infecciosos e um aumento exponencial de doenças alérgicas e doenças autoimunes. Então, se nós observamos esses dois gráficos, nós vemos que nesses últimos 70 anos há uma importante redução de uma série de agentes infecciosos, da prevalência de uma série, da incidência de uma série de agentes infecciosos e um aumento exponencial de doenças autoimunes e doenças alérgicas. E há experimentos mostrando, por exemplo, que o uso de parasitas tem a capacidade, eventualmente, de interferir com quadros alérgicos e
autoimunes. E entre essas várias doenças, né, que se observou um aumento, vem se observando um aumento importante, a inflammatory bowel disease, a doença inflamatória intestinal, tanto Crohn, especialmente Crohn, e nós observamos aqui um aumento, né, de cerca de 64% no caso de crianças hospitalizadas com doenças inflamatórias intestinais. E há né, o paradigma de que esse aumento está relacionado a fatores ambientais, especialmente relacionados à microbiota, e, eventualmente, a associação dessa microbiota com indivíduos que têm características genéticas associadas à suscetibilidade. Então, o modelo, né, e a identificação de L10 como um componente fundamental na fisiologia e na homeostase intestinal. Esse estudo mostra que animais geneticamente deficientes de L10 ou do seu receptor, quando mantidos num ambiente convencional, eles apresentam desenvolvimento de inflamação intestinal severa, num ambiente SPF moderado, e no ambiente germe-free, esses animais não desenvolvem essa inflamação intestinal. Então, do ponto de vista genético, esses animais apresentam baixa tolerância à presença do microbioma. Então, nosso grupo vem interessado há muitos anos na caracterização, no estudo do fator inibidor da migração dos macrófagos, do MIF, que é uma citocina, foi a primeira linfocina a ser descrita, ou fator a ser descrito, produzido por linfócitos. Ela é uma citocina pró-inflamatória e regula a produção de uma série de mediadores, capaz de ativar as células através do CD74 e do CXCR4, que é o receptor de SDF, e regula a apoptose, a expressão de TLRs, induz proliferação e mantém células inflamatórias nos tecidos. Mas o ponto que eu queria trazer para vocês é que, por exemplo, no modelo de toxoplasma oral, o que nós observamos é que os animais deficientes de MIF sobrevivem, enquanto os animais selvagens morrem, e apresentam menos patologia, apesar de apresentarem uma carga infecciosa maior do que os animais selvagens. Então, nesse caso, que nós podemos dizer, né, que esses animais eles apresentam uma maior tolerância, ou seja, com uma carga infecciosa maior que os animais selvagens, eles apresentam menos doença. E em modelos, em diferentes modelos, usando animais RAG deficientes, com transferência de célula T, ou modelos de inflamação intestinal desencadeada por DSS, o que se observou é que os animais deficientes de MIF, eles apresentam menos doença, ou o tratamento com anti-MIF também tem a capacidade de reduzir, prevenir ou reduzir a patologia quando utilizado a posteriori. E animais deficientes de MIF apresentam menos doença nesse modelo de DSS. Então, esse projeto começou com uma pergunta muito simples. Havia uma aluna começando o doutorado, e então a proposta foi saber qual seria o resultado, né, do cruzamento de animais que apresentam alta tolerância à inflamação intestinal, como é o caso dos animais deficientes de MIF, ou animais que são prone a desenvolver inflamação intestinal, como os animais deficientes de L10. Então, como seria, né, o cruzamento desses animais? E aí o que foi interessante, assim, essa aluna retornou uns dias depois e falou: Marcelo, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu botei para cruzar e os animais deficientes de L10 todos morreram.
Eu falei, curioso. Então, repete o experimento de maneira mais controlada e avalia o peso e anota as datas e tal. Isso é engraçado. Então, ela fez isso e a gente voltou a fazer esses experimentos algumas vezes e é um fenômeno biológico muito robusto. O que a gente observa, que vocês podem observar aqui, é que os animais IL-10 no nosso biotério eles seguem ganhando peso nessa fase da vida. Quando eles são colocados em cohousing com os animais selvagens, eles mantêm o peso, enquanto o cohousing com os animais deficientes de MIF, eles perdem o peso e morrem na faixa aí de 2 semanas. E aqui os animais só IL-10 ou IL-10 mantidos com animais selvagens. Então, todos esses animais são do mesmo biotério. Quando nós olhamos esses cólons, o que nós observamos é que aqui um cólon dos animais deficientes de IL-10 e aqui o cólon dos animais que foram mantidos em cohousing com os animais deficientes de MIF. Então, vocês vejam essas características edemaciadas e hiperêmicas e hemorrágicas desses cólons. E isso é confirmado, né, do ponto de vista também macroscópico, vejam que há uma maior redução do tamanho do intestino dos animais mantidos em cohousing com os animais deficientes de MIF. Então, os animais IL-10 em cohousing com MIF apresentam essas características e, do ponto de vista histológico, nós observamos também aqui uma completa perda das vilosidades e um filtrado inflamatório muito proeminente. E se nós analisamos a lâmina própria, nós observamos que os animais IL-10 deficientes que passaram por cohousing apresentam mais células expressando interferon, apresentam mais células expressando IL-17, tanto quando são mantidos com MIF quanto com os animais selvagens, mas nós observamos de novo aqui a presença de células duplo positivas, interferon e IL-17, apenas nos animais deficientes de IL-10 em cohousing com MIF. Então, parece evidente que há um aumento da resposta TH1, nós observamos também um aumento da presença de linfócitos CD4, essa é principalmente uma população CD4, e essa população, além de interferon e IL-17, também produz TNF. Nessa lâmina própria, nós observamos ainda um aumento do número de neutrófilos e de eosinófilos nos animais IL-10 em cohousing com os animais deficientes de MIF. Então, nós nos perguntamos se esse seria um efeito dependente da transferência de bactérias. Os camundongos são coprofágicos, então eles comem as fezes dos outros camundongos. E o que nós observamos é que, sim, a transferência de fezes dos animais deficientes de MIF provoca um quadro semelhante ao cohousing, e se nós filtramos essas fezes, nós bloqueamos ou deixamos de ter esse efeito. Então, não é um vírus, parece ser bactéria. Nós analisamos o microbioma desses animais, no caso 16S, e analisamos a diversidade beta e a diversidade alfa, e a ideia, né, é que os animais com maior tolerância apresentassem uma maior diversidade microbiana, e é o que, de fato, parece acontecer quando nós comparamos animais deficientes de MIF, por exemplo, com os animais deficientes de IL-10. Então, entre esses grupos, nós observamos que há menos firmicutes nos animais deficientes de MIF e mais bacteroidetes nesses animais. Nós nos perguntamos se o tratamento com antibiótico seria capaz de reverter, e, surpreendentemente, não. Quer dizer, esse coquetel de antibióticos não foi capaz de reverter essa capacidade
do cohousing provocar doença nos animais deficientes de L10. Isso, de novo, se deve ao desenvolvimento de colite. Então, nós nos perguntamos como está a microbiota desses animais deficientes de L10 quando mantidos na presença de antibióticos, e o que nós fomos capazes de identificar foram proteus mirabilis e Klebsiella oxytoca, que são resistentes a esse coquetel de antibióticos. Elas são suscetíveis à gentamicina. Essa parte está em andamento, assim, a pandemia deu uma bloqueada, mas aqui nós nos perguntamos se esse é um fenômeno restrito ao MIF ou se outros animais geneticamente deficientes e que poderiam ter uma maior tolerância, eles também teriam a capacidade de transferir essa doença quando feito o cohousing. O que nós observamos é que nos MI mutantes, animais deficientes de B, ele não interfere, enquanto que os animais deficientes de L18 e especialmente os animais deficientes do receptor de TNF também transferem doença inflamatória intestinal para os animais deficientes de L10, sugerindo que esse mecanismo possa ser um mecanismo mais geral. Então, em conclusão, nós observamos que o cohousing do MIF e de outros animais geneticamente deficientes provoca a colite em animais deficientes de L10, os selvagens não. O microbioma dos animais deficientes de MIF apresenta uma maior diversidade e a presença de patobiontes. O tratamento com antibiótico não foi capaz de prevenir, mas nós identificamos bactérias que são resistentes a esse coquetel de antibióticos como candidatos a esse fenômeno. E, obviamente, nós sabemos que a nossa colônia não é uma colônia SPF. Então, a hipótese atual é que indivíduos, né? Então, a ideia é que isso aconteça em humanos, então, a ideia é que indivíduos que são naturalmente mais tolerantes ao dano inflamatório intestinal, eles teriam a capacidade de ter uma microbiota eventualmente composta também de possíveis patobiontes em indivíduos que apresentem uma suscetibilidade aumentada à doença. Então, esse trabalho está sendo realizado principalmente pelo aluno de doutorado Vinícius Mendes e pela aluna de mestrado Letícia Martimiano. O professor Fábio Canto, da Imunologia da UF, tem sido um colaborador fundamental e co-orientador do Vinícius. O Heitor Souza tem feito as análises histopatológicas desses animais. Nós contamos com uma colaboração do Batiar, da Universidade de Berna, em relação ao bioma, e o Dan Littman e a Varsha Hagava fizeram a análise e a identificação dessas bactérias que são antibióticos resistentes. Esse projeto foi financiado pela CAPES, CNPq e pela FAPERJ. Obrigado. Marcelo, obrigado pela excelente e intrigante apresentação. Os dados são bem interessantes e intrigantes, né? Porque certamente, assim como o seu aluno ficou surpreso, eu garanto que você também deve ter ficado surpreso, né? E com o dado, né? Primeiramente, então, parabéns. Eu tenho algumas dúvidas, mas você a fonte de MIF nesse contexto lá intestinal, né? E a fonte de L10, a célula que é fonte de L10, né? Vocês sabem, ou seja, há uma produção
constante de MIF naquele local que mantém a microbiota, né? E essa microbiota está mantendo, quem sabe, uma produção constante de L10 naquele local que deixa a homeostase, que é um animal Y-type. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Pois é. Uma questão, né, Zeca, que é interessante, é que o MIF, de fato, é produzido por muitos tipos celulares. Então, macrófagos, células epiteliais, fibroblastos, linfócitos. Nós estamos caracterizando as células que são produtoras e as células, eventualmente, que têm os receptores para MIF. Nós sabemos, por exemplo, que o tratamento com anti-MIF e o tratamento com o bloqueador do CXCR4 tem uma influência benéfica nos animais deficientes de L10 nesse contexto de cohousing. Então, se nós fazemos cohousing e bloqueamos MIF nos animais deficientes de L10, nós temos um efeito protetor. Então, isso, de fato, sugere que o MIF tem uma influência direta nesse processo. Agora, as fontes produtoras de IL-10 normalmente seriam macrófagos e células T, principalmente células T regulatórias. No caso, os animais deficientes de IL-10 não teriam essa fonte, né? Então, assim, a ideia é que haja um equilíbrio aí, de citocinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias que eventualmente auxiliam no controle desse microbioma. Uhum. Eu pergunto, perfeito. A minha pergunta vai no sentido também da microbiota, porque você, pelo que eu entendi do dado, você tem uma diferença entre as microbiotas dos animais, do animal nocaute para MIF, né, e o WT com relação ao IL-10, né? Mas eu não sei se a diferença é grande entre o MIF e o WT. Eu vi que você tinha lá no PCA, tinha uma diferença, né? Tem uma diferença, assim, a diversidade parece ser maior nos animais deficientes de MIF. A gente não fez isso em relação, por exemplo, aos TNF receptor knockouts e aos animais deficientes de L18. Eu acho que isso vai ser interessante. Quer dizer, um aspecto, Zeca, tem essas características genéticas associadas ao ambiente do nosso biotério. Quer dizer, o que eu acho que é uma coisa interessante, ou seja, as características ambientais e dos micro-organismos que estão presentes lá, evidentemente, vão ser, de certa maneira, selecionadas e reguladas pelos diferentes genótipos, né? Porque eu falo isso porque, às vezes, a diferença talvez não seja o tipo de bactéria que está mudando, mas talvez o perfil metabólico dessas bactérias. Por exemplo, tem uns trabalhos interessantes mostrando que, por exemplo, inosina, né, é muito produzido por determinados tipos de bactéria e ele é um indutor de L10 que mantém a homeostase lá daquele tecido. Então, se você tiver não alteração da bactéria, mas por algum motivo o MIF interfere em alguma coisa que possa interferir na capacidade metabólica da bactéria, isso pode ter um reflexo depois na produção de L10. O que nós, de certa maneira, procuramos responder, não sei se metodologicamente é adequado o suficiente, foi transferindo as fezes filtradas. Essa era um pouco a nossa ideia. Ou que metabólitos ou que vírus, por exemplo, fossem os responsáveis. Quando nós identificamos que o uso daquele coquetel de antibióticos não era suficiente para modificar esse desfecho. Mas, assim, os experimentos a serem feitos são os experimentos usando gentamicina, que essas bactérias são suscetíveis, e transferindo isoladamente essas bactérias para animais IL-10, por exemplo, germ-free. Esse experimento foi feito, mas também a pandemia, essa história toda sempre recai um pouco nesse problema. Depois eu troco uma ideia com você, eu tenho uma ideia para te passar.
Eu vou seguir, que tem bastante pergunta aqui. O Ricardo te dá os parabéns, Ricardo Gazinelli, e ótima introdução, ele fala. E depois ele pergunta: tóxico sabidamente induz uma lesão intestinal intensa, né? No experimento com MIF nocaute, há alguma diferença nessa lesão? Como observar na suscetibilidade? Então, sim, quando nós analisamos, né, o que é exatamente curioso é o fato dos animais deficientes de MIF terem muito menos lesão, e eu não mostrei o trabalho, mas eles têm menos de uma série de mediadores inflamatórios também. Nesse caso, o que realmente foi curioso, e é um tema que eu pretendo retomar, talvez até com a ajuda de vocês, é que naquele conjunto de experimentos, o que a gente observou foi a redução da maioria das citocinas inflamatórias nos animais deficientes de MIF, infectados com tóxico, e um aumento muito grande de L22. Eu não sei até que ponto o L22 está tendo aí um papel importante nessa regulação. Então, esse é um tema que a gente tem que retomar nesse modelo da microbiota e tal, e mesmo no modelo de tóxico. Então, Ricardo, sim, os animais deficientes de MIF com uma carga maior apresentavam menos inflamação e menos dano intestinal. A Karina faz uma primeira, ela fala: adorei, Bozão, e ela pergunta: você sabe se essas populações de macrófago nos MIFs são alteradas, especialmente as subpopulações de macrófago peritoneais, e se o cohousing teria algum impacto nessa alteração das subpopulações? É uma questão interessante. A gente acabou, nesse primeiro momento, focando mais na resposta de linfócito, né? Mas eu acho que os macrófagos vão ter um papel importante, sim, Karina. E a gente precisa olhar. Em relação especificamente aos macrófagos, assim, nós sabemos que o estímulo, por exemplo, com a LPS ou a LPS interferon nos animais deficientes de MIF, leva a uma produção menor, por exemplo, de TNF, de L12 e tal. Então, esses macrófagos sabemos que têm diferenças. Nesse contexto aí do cohousing, se os animais IL-10 deficientes têm mudança nesses macrófagos peritoneais, eu posso quase te garantir que terão, mas a gente não olhou, a gente focou mais na lâmina própria e nos linfonodos do mesentério. Mas a gente vai revisitar a questão dos macrófagos, sem dúvida. A Cristina Ribeiro, a Cris, também te parabeniza pelo trabalho e pergunta se você já tem alguma ideia de como a deficiência genética de MIF poderia fazer o sharpening da microbiota. Pois é, assim, a ideia, Cris, é uma ideia conceitual mais genérica, ou seja, a ideia é que, na medida em que o animal lida com o dano de maneira mais resiliente, isso eventualmente faz com que a resposta imune, que eventualmente controla esses patobiontes, seja, de certa maneira, mais, eu vou chamar aqui de, talvez um pouco mais frouxa, um pouco mais permissiva à manutenção e, eventualmente, à expansão de alguns patobiontes. Então, essa é a ideia. Como isso acontece do ponto de vista molecular, eu não sei. Então, vai ser interessante olhar essa ideia do TNF, receptor e do IL-18 para ver se no nosso ambiente, no mesmo ambiente, né, em que estão os MIF, nocaute, se essas outras linhagens teriam expansão das mesmas bactérias ou se são bactérias diferentes. Eu acho que essa é uma questão importante. Tem mais perguntas aqui. O Joãozinho, seu colega aqui de mesa, te pergunta também. Ele fala... Deixa o João perguntar aí direto. Fala aí, João. Fala, João. Mais fácil. Abre o áudio aí. Mais fácil, verdade, do que eu li. Mais fácil, né, Marcelão? Marcelão, a sua análise de microbiota foi feita no IL-10 knockout e no MIF knockout, né?
Mas você não fez um IL-10 knockout que fez co-housing com o MIF knockout, porque isso poderia te ajudar a afunilar os candidatos, né? Os que proliferarem no IL-10 knockout são os candidatos para causar o fenótipo, né? Nós fizemos. É mais fácil do que... E aqueles seus candidatos proliferam? Meio por aí, e a gente consegue isolá-las em cultura. Então, esse foi mais ou menos o caminho. Exato. Seguimos aqui, tem o Gustavo Amarante. E vai São Paulo, ele vai começar falando do Flamengo, aposto. Não, ele foi sério. Ele começou sério aqui. Ele falou: o fenômeno da tolerância aos efeitos patológicos das infecções é um assunto extremamente importante. Você acha que a microbiota é um fator preponderante e talvez converge de outras intervenções como aspectos nutricionais, exercício, estresse, etc.? Totalmente, Gustavo. Eu acho que esse é o ponto central. Quer dizer, eu acho que a microbiota, junto ao sistema imune de mucosa e ao sistema imune como um todo, são realmente os elementos chaves para esse processo. E é interessante, né, a ideia de que nós temos microbiota porque nós conseguimos tolerá-las. Quer dizer, essa acho que é uma premissa, né? Assim, tão importante quanto ter elementos de resistência é ter os elementos de tolerância em relação à microbiota. Tem a Andrea Arnaud, ela parabeniza você e pergunta: a capacidade metabólica da microbiota faz o shape de vários linfócitos intraperitoneais? Não? Ela pergunta, né? Faz. E depois ela complementa: no seu MIF com toxo havia menos ou mais MMPs? Olha, a gente não olhou assim com cuidado esse aspecto. Esse é um trabalho que a gente precisa era, inclusive, uma coisa que eu queria revisitar esse modelo de toxo nos animais deficientes de MIF. Em relação à questão metabólica, eu acho que é super interessante a gente, um pouco em relação também ao que o Zeca havia mencionado, André. É bom ouvir você aqui há tantos anos, mas eu não, assim, nesse momento eu não tenho uma resposta, mas eu acho que é uma questão super importante. A Cláudia Brodsk, no caso dos IL-10 knockout, qual seria o papel do TGF-beta? Pois eu acho que é importante, mas assim, sabidamente é insuficiente, né? Quer dizer, em humanos com deficiência de IL-10 ou do receptor de IL-10, há o desenvolvimento de uma doença muito severa na infância. Então, eu acho que o TGF-beta vai segurar. Assim, se não tivesse também o TGF-beta, a situação seria muito pior, mas os dados mostram que nessa condição em que há uma maior quantidade de patobiontes, porque, veja, o nosso biotério, aqui, de certa maneira, fazendo uma defesa, né? Quer dizer, apesar de ser um biotério que não é SPF, os animais IL-10, num determinado momento, vão começar a apresentar doença. Mas vejam que, no gráfico que eu mostrei, eles sozinhos vão ganhando peso por um bom tempo. Então, o nosso biotério tem características que esses animais seguram. Eles têm assim, uma capacidade homeostática razoável. E, nesse caso, eu acho que a TGF está tendo um papel muito importante. Quando nós fazemos o co-housing, a presença dos patobiontes, ou seja, essa interação microbioma e suscetibilidade genética, aí, em 2 semanas, isso foi muito surpreendente, né? A velocidade, né? A cinética dessa patologia. Tem mais perguntas aqui. O Júlio Scharfstein, Julinho, fala: intrigante, Marcelo. Chama atenção a intensidade do edema. Isso leva a pensar sobre um mecanismo de tolerância ao dano tecidual e vascular. Ele pergunta: qual a influência do MIF sobre o remodelamento vascular? Assim, tem alguns artigos
mas assim, nós não, pelo menos em situações de homeostase, não há grandes diferenças. Quer dizer, os animais deficientes de MIF não apresentam, por exemplo, diferenças em microvasculares e mesmo em muitas situações inflamatórias, mesmo crônicas, nós não observamos, mas também não olhamos assim, mas não observamos nada que fosse muito marcante em termos da árvore vascular e da microvasculatura. Mas, nesse caso, o que nós estamos vendo, né, Júlio, principalmente, é mais o papel da ausência da IL-10. Quer dizer, aqueles animais são deficientes de IL-10. É fato que, quando nós tratamos esses animais anticorpos anti-MIF, nós revertemos a doença. Não está claro, né, se essa reversão se deve a uma modificação, né, naquela tolerância como um todo, ou a modificação, que é a hipótese, né, na capacidade de lidar com essas bactérias, né, já que esses animais deficientes de L10 passam a ter uma microbiota que é, de certa maneira, dominada pelos micro-organismos que originalmente estavam na microbiota do MIF, né? Mas é uma pergunta interessante, quer dizer, nesse caso especificamente, a gente está olhando mais o animal deficiente de L10, né? Isso é compatível com... Perfeito. Desculpa, você tinha terminado. Pode terminar o raciocínio, Marcelo. Não, é isso. Acho que é compatível, né, com a ideia de que L10 é tão fundamental para a homeostase inflamatória, né? Perfeito. Vamos para a última pergunta, e a gente tem um delay. A gente está falando aqui pelo Zoom, e a gente está uns 15 a 20 segundos mais rápido do que está acontecendo o streaming. Então, chegou uma pergunta para o Joãozinho depois, que eu já tinha parado de fazer pergunta, e depois para ser justo com todo mundo que está fazendo pergunta aqui, eu passo para você. Então, a Maísa Takenaka, ela parabeniza você pelo trabalho e ela fala: você tentou bloquear a IL-10 nos animais nocaute para MIF? Então, assim, o que a gente fez foi o inverso, né? Assim, mas isso seria um experimento importante. Assim, eu gostaria de fazer esse experimento. Está planejado, a gente ainda não fez o experimento, tem que conseguir o anti-L10, mas eu acho que é um experimento super importante. E ter os knockouts, assim, nós temos atualmente cruzamentos, né, de animais que são knockouts para MIF e heterozigotos para IL-10. Assim, é engraçado, a gente ainda não parece ter uma distribuição mendeliana. A gente não identificou ainda o duplo nocaute, o que foi meio surpreendente, mas seguimos cruzando os animais. Perfeito. Obrigado, Marcelo, pela conferência, pela toda a paciência de estar aqui conosco na hora do almoço. Prazer, e o Joãozinho também, né? A gente, no final, escolheu esse horário porque é um horário que eu acho que todo mundo estaria, em teoria, em casa, né? No início da pandemia, e agora continua, né? Infelizmente, a gente não pensou que nós ia chegar em novembro assim, infelizmente, né? Eu até brinco que eu nem preparei minhas aulas online, porque quando parou em abril, em março, eu falei, puxa, minhas aulas vão ser só em maio. Em maio eu estou de volta, eu vou dar aula presencial, e a gente está ainda aqui, né? Acho que em maio do ano que vem não estaremos, Zé. Verdade. Eu vou passar para o Joãozinho uma pergunta, só para finalizar, então, e a gente encerra. Chegou outras perguntas, mas, infelizmente, os outros... agradeço enormemente as perguntas, todo ter participado do nosso Imunotalks, e certamente vocês podem contratar o Marcelo para fazer outros questionamentos. Joãozinho, o Fábio Canto parabeniza você pela excelente conferência. E ele fala assim: perdi o início da fala, então peço desculpas se as respostas da minha pergunta já tiveram sido abordadas na palestra. Aí ele pergunta: há evidências da interação entre a via de siRNA em insetos
e as vias IMD ou TOL? Não tem evidência direta de interação. Eu diria assim, talvez que o mais indireto, com alguma conexão que a gente vê, é que parece que DICER2 pode regular a estabilidade do mensageiro de TOL, e existem algumas evidências que a ativação de TOL poderia aumentar a expressão de DICER2. Então, poderia ter algum feedbackzinho ali, mas a gente não vê nenhum em drosófila, né, onde a maioria desses trabalhos foram feitos, não existe diferença da ativação ou função da via de sRNAs nos mutantes da via de TOL e vice-versa. Então, eu diria que a conexão, se existir, é mínima. TOL ou IMD, perdão. Perfeito. Eu agradeço novamente, então, Joãozinho, Marcelo, e encerramos por aqui mais um Imunotalks. Convido todo mundo para estar presente daqui 15 dias, exatamente daqui 2 quinta-feiras, para o nosso último evento do ano do Imunotalks, que vai ser o Peter Bross, que vai ser um palestrante internacional. O Peter Bross vai dar uma conferência no dia, daqui 2 quintas-feiras, acho que é dia 3, né? 3 de dezembro. Agradeço, pessoal. Abração. Te mantém em contato. Abraço, Zeca. Abraço, Marcelo. Abraço, Zeca. Valeu, Johnny. Até breve. Estive aí na UFMG, em Minas, outro dia. Vamos nos encontrar, rapaz. Vamos sim. Um abraço. Grande abraço. Gente, até mais. Tchau, Zeca. Até.